Já estamos aí. Eu que sou o TDAH e tem gente lá em Minas Gerais que é ansiosa também. Para com Claro, isso. lógico. Esperando a terça-feira, ansiosamente. Ai, 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 tudo bem, Dani? Tudo jóia, graças a Deus. Tava tendo uma conversa Eu... bacana, viu, com o Paulo e uma amiga sua e sulista. Você depois tem que conhecê-la. Ah, como é que é o nome dela? Silvana Reis. Não me é estranho. Não me é estranho. Não, É. eu tava vendo as lives que vão concorrer conosco e eu disse, ai, todo mundo nos imitando, Hum, né? Boa noite a essa turma que já está aí, sejam bem-vindos. Hoje falaremos de cérebros depressivos com um olhar mais positivista. E eu vou te dizer sempre. uma coisa, uma frase que eu aprendi com meu pai. Meu pai diz o seguinte: eu odeio fofoca, mas Aham. mas aqui na nossa região serrana do Rio Grande do Sul, esta semana, ontem precisamente, saímos da bandeira amarela, porque aqui tem bandeiras, tá? E fomos Uhum. para uma bandeira mais grave, a bandeira vermelha. E isso provocou uns processos depressivos em todo mundo, assim. Pelo menos na minha árvore de amizades, na minha árvore de familiar, na minha árvore de convívio social, que não se tem, mas pegou todo mundo e todo mundo ficou meio assim chateado, porque a gente já vinha galgando num caminho de melhoras, vamos colocar assim, amenizar esse processo de estresse que esse contexto está acontecendo conosco, e aí a região serrana do Rio Grande do Sul dá uma rasteira, o nosso governo dá uma rasteira, a sensação de retrocesso e muita gente triste, muita gente depressiva, muita gente chateada, com sentimentos até de culpa, essa diminuição de energia, essa sensação de fadiga mental, física, espiritual, né? Essas alterações de apetite tanto para devorar como para se ausentar do alimento, essa, é, essas questões, não é certo dizer isso, bipolaridades, assim, as polaridades, os extremos, né? É isso que eu quis dizer, né? A labilidade de humor está muito acentuada, então a gente tem pessoas assim estourando, tem pessoas. Eu só não estou estourando porque preciso me manter equilibrado, mas eu gostaria de uns, sabe? O Daltra, o problema todo são os tipos de depressão e nós estamos vivendo uma depressão casual, reativa e atípica, né? Porque é uma mudança de comportamento e com isso tem a mudança do estado de humor, né? Tem a questão de excessos ou abstinência. Então nós estamos todos assim nessa questão dessa falta de equilíbrio. E essa falta de equilíbrio não poderia ser diferente. Se eu desequilibro meus neurotransmissores, eu caio em depressão, né? Então, o que a gente veio conversando sobre a serotonina, dopamina, né, a ocitocina, hoje, pelo tema que a gente vai abordar, nós estamos com ela baixa e no decorrer da nossa conversa a gente vai aumentando para sermos positivos, né? Essa positividade ela é importante. A depressão é algo sério, não é uma brincadeira, né? Tem tratamentos, tem medicamentos, mas nós temos que realmente tomar muito cuidado no âmbito que a gente se encontra, né? A gente achando que a luz do fim do túnel estava ficando próxima, né? Voltando em junho e não volta mais em junho, volta em julho. Aqui, tanto o governo quanto o prefeito já comentou, não tem data. Tá? Não tem, nós não vamos criar expectativas se vai voltar em julho, agosto, setembro. Então, nós estamos trabalhando agora sem datas.
Hoje mesmo, numa reunião que eu tive com a direção da escola, eu comentei, prefiro, porque aí eu vou trabalhar de uma outra forma, vou trabalhar de uma maneira sem expectativa, que a expectativa gera ansiedade, gera estresse, que gera depressão, né? Então a gente tem que realmente se cuidar, se apoiar, se conectar, né, nas pessoas para levantar, como diz o Paulo aí, sacudir a poeira realmente e dar a volta por cima. Tentar transformar essa pandemia em algo positivo e que vai nos gerar esperança, porque ser professor é levar esperança, sempre. Tanto para os colegas de profissão, quanto para as famílias, quanto para os pais, né? E aí, nessa questão do afetar, que você coloca tão bem, ele é muito importante para a gente levar também o esperançar, né? Agora é o momento da ação, na verdade é. O professor Cortella, ele tem um texto dele que ele fala, né, de esperança. Esperança Sim, não de esperar. Esperança, exatamente. esperança de a gente olhar que existe uma perspectiva do futuro. Agora, tu faz uma colocação importante, porque o nosso governo do estado do Rio Grande do Sul, ele bota uma expectativa, dá uma rasteira, bota uma expectativa, dá uma rasteira, e ele é muito polido no falar. Né? Ele tem uma articulação, mas ele não está, no meu modesto ponto de vista, ele não está percebendo que essa expectativa, ele sem querer, ele bota uma expectativa e depois tira, bota e tira, bota e tira, né? E os processos depressivos, o cérebro, ele percebe muito Sim, essa rasteira. sim. Né? Ontem, por exemplo, eu vi uma seguinte frase: Nossa, Dalton, tu tá com uma nuvem em cima da tua cabeça. E aquilo me chocou, porque eu me sinto na obrigação de ter essa positividade mais elevada, né? Essa questão de certa forma, ser figura pública, né? Eu me privo de muitas coisas. Então, às vezes, nem mexo nesse negócio aqui quando eu me percebo muito chateado, muito, entre aspas, Fechado, né? Carrancudo. depressivo. Porque Uhum. eu não tenho, eu não me sinto na intimidade de mostrar para as pessoas aquilo que eu sempre ensinei ao contrário. Seria um paradoxo, né? É eu ensinar a você emagrecer e eu estar com obesidade mórbida. Não se faz sentido, né? Então, eu estava lendo sobre depressão, porque a minha área é muito mais agora comportamental, então a gente Comportamental. vê, pois é. E como eu estou atendendo muitas profs, eu estou ouvindo discursos assim muito repetitivos, Dani. Sim, Por exemplo, eu estou ansiosa porque agora eu tenho que mexer nesse negócio aqui. E esse negócio aqui, eu sou analfabeta digital, eu não gosto de mexer. E eu tenho que estar. Um discurso que me saiu muito das professoras foi esse. Eu tenho que estar gravando um vídeo para me expor, enquanto que na sala eu tenho autonomia e uma proteção. E agora eu sim, estou em público. sim, E isso traz para muitas pessoas sim. irritabilidade, angústia, estresse, né? Ansiedade, Ansiedade, porque essa professora agora ela está dando uma tapa cara sim. que Mais do fora que do já dava. muito mais. Como é que o cérebro se organiza com isso, né, tia? A gente tem que tentar realmente nos reorganizar e como uma colega comentou aí, a questão dessa rotina e mostrar o que nós temos hoje de contexto, sabe, Dal? A gente, de repente, entra na casa dos nossos alunos e os nossos alunos entram na nossa casa. E alguns cuidados que a gente às vezes nem se atinava, a gente tem que se atinar, como fundo, né? Então eu lembro das primeiras reuniões com professores, né? Ou você não pode fazer uma aula com esse fundo, às vezes era um barzinho, às vezes era uma figura, né? Um desenho abstrato, que aquilo vai tirar a atenção do aluno. Então, olha só, são detalhes bem sutis que mudam bastante. E a gente tem famílias que estão assistindo nossas aulas, coisas que a gente não tinha, né? A gente tinha uma certa autonomia dentro de sala. A própria coordenadora entra na sala, né? Eu brinco, não bato nem na nuvem, né? Já entra e fico ali assistindo.
Então, é muita gente, de repente, um público diferente nos assistindo e, de uma certa forma, nos julgando, porque todos nós, seres humanos, somos julgadores. Isso aí é fato. E esse cérebro, ele fica... Primeiro vem a questão do cérebro, né, da vaidade, que fica com medo, né? Será que estou agradando, não estou agradando? Vem a questão da angústia. Será que está dando certo? Será que minha conexão está boa? Né? Às vezes o professor compartilha uma tela, acaba caindo, nem sabe que caiu. O aluno, muitas vezes, também com saudade, Graça, desliga ali a tela, né? E aí a gente não vê, igual você fez aí agora, você subiu e voltou. É exatamente isso. Então, você tem uma sensação de solidão, você tem uma sensação que você não está sendo acolhido, né? E isso o cérebro vai criando mecanismos de fuga, de medo, de raiva, muitas vezes, por isso a irritabilidade dos professores. E, de repente, a gente tem que se transformar em aprendentes, vamos colocar assim, digitais, ensinar muitas vezes o aluno, porque o aluno ele é ótimo nas redes sociais, mas na hora que vai te enviar um trabalho, por exemplo, no Word, ele tem dificuldade, né? Então você começa a ter outros tipos de habilidade que o organismo precisa adquirir e fora manter exatamente o que você disse, né? Esse positivo, o estar para cima, o estar bem, porque você está entrando na casa do teu alunado. Né? Então, você estar com esse alto astral requer uma energia muito grande para um cérebro que está, na verdade, inseguro. Ele está com medo. Ele tem receio do novo, ele tem receio daquele que está te julgando do outro lado da tela, ele tem mudança, né? Essa mudança de comportamento que ele foi obrigado a fazer. E você quer irritar o cérebro e pedir para ele mudar de comportamento. Né? Ele não gosta, ele gosta de ficar lá na zona de conforto. Então, não, mas eu conheço gente que se irrita com tudo. É cérebro, é corpo, é espírito. Nossa, isso aí, essa parte boa. Um beijo lá para Santo Expedito, mas continua lá. Então, essa mudança repentina de comportamento, essa mudança repentina de humor, né? Ela modifica tudo. Fora que você dentro do seu ambiente escolar, você está na sua zona de conforto, você está na sua segurança. E de repente você está num outro ambiente, você não sabe quem está te ouvindo, você não sabe quais são as caras e bocas do outro lado, né? E trazer essa convivência é muito difícil, né? Dosar, porque a sala de aula não é só conteúdo, né, Daltro? A sala de aula é convivência, é conflito, é troca de olhares, é troca de responsabilidade. É muito mais do que o conteúdo propriamente. Então, nós estamos sendo professores que estão mais preocupados no conteúdo, realmente, como a Ju Mancini colocou aí, e esquecendo desse lado que a BNCC tem nos lembrado muito, que é a questão das habilidades socioemocionais. Socioemocionais. Né? Então, assim, possivelmente meu doutorado, que eu já estou preocupado, mas enfim, é isso aí. Então, o que é para colocar? Colocar a questão da abertura do novo, que é uma das macrocompetências da BNCC, né? O engajamento com o outro, que aí você tem a questão da empatia, a resiliência, a autogestão. Né? Tem menino que fala assim, eu não sei o que eu começo a fazer primeiro, tem tantas atividades aqui, então como se vai se reorganizar? E nesse conflito todo, de volta, não volta, encontra, não encontra, né? Esse cérebro ele tem que encontrar um porto seguro para ele continuar mantendo a sua saúde mental. Porque nós estamos, infelizmente, adoecendo a população não só por conta de Covid, mas por questão do conteúdo, por questão do professor, do coordenador, do diretor, dos pais, né? Que às vezes acha que o conhecimento cognitivo é muito mais importante do que a questão da empatia, né? Então, assim, hoje mesmo eu recebi, uma amiga me mandou para eu poder analisar uma atividade para ela, e eu tenho que pensar na idade desse menino. Essa atividade está realmente condizente com aquela idade? A maneira que eu ensino não é a mesma da sala de aula? O que realmente é importante para esse aluno aproveitar para o próximo ano?
né? Eu comento muito que eu tenho percebido que nós vamos ter duas escolas daqui para frente. As tradicionais, clássicas, conteudistas, que essas sempre eu acho que vão existir, mas eu estou muito mais preocupada com a escola emocional. Porque o Uhum. conteúdo, os meninos têm na ponta do dedo, né? Chega aqui, eles acham o conteúdo. Agora, como eu vou conviver? Como que eu vou trabalhar em equipe? Como que eu vou ter esse convívio, né, das habilidades biopsicossociais é que são importantes. E a gente tem que lembrar sempre que nós, seres humanos, somos animais. Os animais vivem em coletivo, Coletivo. em sociedade, né? Nós Isso. precisamos uns Trocando. dos outros, né? As relações elas têm Isso. que ser harmônicas e não desarmônicas. Eu Então, conversei com uma amiga sobre isso, Daniela. Desculpa te cortar, mas ela estava me defendendo que, por exemplo, um jovem de 12 anos, 10 anos, ele está muito mais familiarizado com esse mundo aqui, né? O sim, da tecla e tal. Que ao perguntar para esse jovem, a escola está te fazendo falta? O jovem responde, não, não está tudo aqui, né? Eu entendo o que esse jovem imaturo responde, só que eu creio mais nisso que tu falou, sabe? O ser humano, o sangue vai falar mais alto, o cheiro vai falar mais sim. alto, né? Eu vi um colega, que até é uma forma de dizer, mas eu respeito muito, um colega, eu não vou citar nome, que ele disse assim, acabou o mundo das palestras, né? E aí eu pensei assim, ó, deixa eu ver o currículo dele, o cara é engenheiro, não sei das quantas lá, né? Eu digo, sim, ele não é das humanas, para ele acabou. Para ele acabou, né? Mas para o humano não. Para o humano não tem. Até porque eu estava vendo uma live antes de a gente conversar um pouquinho, que a gente nem conversou, né? Mas eu estava vendo uma live que o cara fez uma situação assim, ó. Ah, não, porque as lives agora vão vir e estão com tudo e não vai parar. Vai parar, sim, vai diminuir, sim, por uma razão simples. Desde os gregos, que foram os starts dos teatros e das as primeiras grandes aglomerações tanto nos coliseus para os massacres, como para a divulgação, o exercício da cultura teatral, né? Isso existe desde antes de Cristo. E isso tá até agora. Né? Eu não estou falando de dupla sertaneja ir lá e ouvir show. Eu estou falando de tudo que envolva este humano que tu acabou de dizer aí, que tu dissestes aí, né? No teu discurso tem três coisas importantes. A primeira é a questão de sair da zona de conforto, de eu estar aqui e estar publicamente aqui. Nem todas as pessoas têm esse conforto, né? E isso eu me sinto me sinto bastante alicerçado, porque aqui na região, na Câmara Municipal de Vereadores do meu município, por 10 anos eu tive programa de TV. Na TV a cabo, muito local, da região serrana, e mesmo assim, quando eu ia comprar pão, as pessoas, professor, eu te vi dando aquele recado e tal. Então a gente invade um espaço sem perceber. E Uhum, ninguém está preparado para isso. com A não certeza. ser quem está vivendo neste mundo, que não é o nosso caso. O terceiro ponto é o que Freud chamou de histeria coletiva. Se Sim. eu assistir determinados tipos de notícias e eu ficar focado Focado. exclusivamente naquela notícia, que não me traz nenhuma esperança, que não me traz. Fica na picuinha política, não fica na. Veja as pessoas começarem a falar de Covid vida, é só o Covid morte. Então, gera uma histeria coletiva. Então, eu já estou num patamar que eu olho assim, oi, Dani, tudo bem? Tu tá de máscara, tu não tá? Tu cumprimenta assim, né? Se tu cumprimenta assim, eu digo, ó, parte para lá, porque aqui já não chegou essa histeria, né? E o terceiro é as perspectivas emocionais, tá? No comentário da colega, da Cássia, eu tenho a dizer o seguinte, eu concordo com ela, não é nem o caso disso, mas eu quero me alicerçar na Emília Cipriano, que é uma mulher que eu tenho muito Uhum. respeito, que ela diz o seguinte, criança em casa é filho, criança na escola é aluno, não mistura isso, meu amor, não tem como, né? Principalmente para seres humanos abaixo de 12 anos de idade, que têm uma imaturidade cerebral
que pode. Outra coisa que eu quero, é a minha pergunta que eu quero te deixar, né? Uma criança sendo exposta nas redes sociais, sendo hiperexcitada com os celulares, crianças. Vamos definir criança abaixo dos 12, Abaixo de tá? 12. Uhum. Né? Porque OMS. isso aí. Né? Até porque estamos falando de cérebro, né? Sim. Este cérebro, tu acha, uma pergunta, não combinei, tu tá nervosa? Calma, respira, mas é falta também. Mas esse cérebro motivado desse ser humano agora, isso, eu sei a resposta, mas eu quero que tu fale com esse latim mineiro, vai pagar um preço caro. Vai. Ele vai pagar um Vai porque preço você caro, vai. né? Isso é um Vai. estupro mental que vai ter ressonâncias graves. Por isso que eu estou Bom. investindo na psico, porque vai ter muita Vai. demanda. A Fale questão um que pouco sobre isso. você está estimulando, mega estimulando através da luz, inclusive, a gente já tem estudos de uma miopia, uma pandemia de miopia, inclusive, tá? Por conta dessa questão da exposição de tela, da luz da tela. Isso já é um estudo feito pelos oftalmologistas, já tem uns 2 anos que eu tenho escutado sobre isso. E a questão dessa falta desse convívio, né? A criança, quando a gente estipula aí a menor de 12 anos, ela tem necessidade do brincar. O convívio social. Exato. Ela Então, pode estar brincar, adaptada ao sistema, mas ela tem um outro, ela né, tem uma outra necessidade. Ela tem que fundamental. precisar ralar o joelho no chão, como diz o outro, brincar de bola, pular Ah, se a gente tivesse corda, combinado. Eu tá? falei Então do ela ralar o joelho. tá vendo? Então, Desculpa. assim, Não, desculpa. há uma necessidade física, fisiológica, até para construção de coordenação motora. Aí eu preciso disso até para ter noção de profundidade, noção de espaço. Que quando a criança, né, se transforma no adolescente, ele cresce às vezes muito rápido, ele perde esse controle. E eu preciso desse controle de coordenação motora que foi feito lá na criança. Um Então, arranjo quando eu da motricidade. Exato, a psicomotricidade. Então, quando eu tiro essa criança desse ambiente psicomotor, de rasgar papel, amassar mesmo, bolinha e massinha, e eu estou estimulando o cérebro dela a pensar enquanto tela, eu estou estimulando o nervo óptico de uma maneira não muito agradável, eu bato de várias outras frentes que, por exemplo, uma criança ela deve ficar no máximo 4 horas expostas numa tela, contando de celular, de televisão, de videogame, de tudo, de todas as formas. Então, o cérebro ele vai estar impactado, a gente vai gerar futuros adolescentes já cansados, e reverter isso vai ser muito complicado, porque a gente vai ter que trazer novamente as ações. Eu acredito muito, Daltro, que as escolas elas vão ter que rever essa acolhida, elas vão ter que muito mais galgar essa questão do convívio, essa questão Das emoções. Sim, de saber escutar o outro, que muitas vezes hoje na tela, esse papo tá chato, eu fecho o notebook, eu aperto o X aqui e acabo, né? Não converso mais com você. Então eu tenho que trabalhar isso. A Alessandra comentou mais cedo que a escola do filho dela fez uma festa junina online. Aqui em Minas, algumas estão fazendo. Né? E aí convida os meninos a vestirem de caipirinha. É muito legal essa prática. Então, eles acabam tendo um movimento diferenciado. Sair daquele formato que agora é aula de matemática, eu só vou falar de matemática, agora é aula de física, eu vou falar só de física. O conteúdo hoje está muito maior do que a emoção e isso tem me preocupado. Tá? Eu acho que o ser humano ele precisa mesclar e equilibrar sempre. Por isso a questão da depressão, por isso essa questão que você comenta dessa fala pessimista do professor desmotivado, porque realmente, ontem eu tive um professor que teve um problema de conexão, eu acabei entrando na aula e dando aula para os meninos, até do 3º ano do ensino médio. Falei, gente, eu só estou dando aula para uma sopa de letrinhas, porque todos de câmera desligada,
era somente a letra do nome deles na frente. É angustiante, porque você precisa de olho no olho, você precisa dessa conexão, até mesmo para o cérebro funcionar e ter os insights. Então, nós estamos vivendo um período depressivo coletivo, sim, estamos. É uma mudança de comportamento que nós não tivemos muita escolha, ela foi imposta. Fique em casa, tá? Se você for sair, use máscara, álcool gel, e aí vem a histeria realmente coletiva. Você vê alguém sem máscara na rua, você até às vezes recua o que você estava fazendo, né? Esses dias mesmo, eu teve uma pessoa que me perguntou qual que era o meu grau de histeria, né? Aí falou, não, então você está muito, porque você está preocupada, chega em casa, tira sapato, não entra com sapato dentro de casa. Grau de histeria, essa é boa. Porque você fica muitas vezes nessa questão da irritabilidade e o organismo ele vai te dar uma resposta sempre. Tá? Cortisol, adrenalina. Lá na frente. E aí, quando você tem alta de cortisol, você tem baixa de serotonina. E com isso, você vem com todas as emoções negativas agregadas. Então, através desse equilíbrio, né, de como inverter, aí lá vem eu falar dos exercícios físicos, né, da meditação, trabalho voluntário. Isso é fundamental para que você consiga aumentar alguns neurotransmissores e tentar diminuir outros. Né? Então, quando eu vejo uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, isso gera em mim uma energia positiva. Né? E a questão que é polêmica do álcool, porque o álcool ele vai te causar realmente a depressão, ele diminui serotonina e dopamina. Né? Aqui em Minas cogitou-se, inclusive, de diminuir, ter uma cota de álcool a ser vendida nos supermercados. Não é à toa que o cérebro não, ele procura, por exemplo, num happy hour, em casa mesmo, né? Abrir um espumante ou um vinho, porque aquele copinho ali é uma indução, é um perigo. Sim, sim. É um perigo nesse momento de pandemia. Então, tem como reverter? Tem, mas tem principalmente o querer. Né? Essa força, essa mola é que é a mais difícil da gente dar esse start. Né? Então, é através de relações que vão agregar, que vão nos dar suporte para suportar. Repete a frase, por favor. Repete a frase, é através das relações que vão dar suporte para suportar, né, esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, vai ter dia que o professor vai estar lá embaixo, o coordenador tem que puxar esse professor do fundo do poço, vai ter dia que o coordenador vai estar lá embaixo e um professor que vai puxá-lo. Né? É todo mundo de mão dada, não tem ninguém, né, sabendo mais, não tem ninguém melhor, mas ter essa boa vontade de alavancar, né, de ter bom senso. Me preocupa muito a questão hoje das avaliações online, né, Daltro? Isso tem gerado uma ansiedade nas famílias. Né? Como é que vai ser isso? Você vai avaliar? Como é que você vai dar nota? É tão subjetivo, né? É tão complexo. A avaliação já por si só, antes de corona, já é uma discussão. Agora tu imagina esse negócio, né? Hoje eu falei exatamente, nossa senhora, eu e tu não podemos combinar, eu achei, gente, eu acho que nem tivesse, porque sumiu esse homem. Eu sumi, eu estava em algumas reuniões hoje de tarde, importantes, mas olha só, reuniões aqui, né? Bom, e hoje eu comentei exatamente isso, eu verbalizei isso. Eu, Daltro, verbalizei isso. Eu preciso dessa tua relação para me fortalecer. E eu quero poder te dar esta ressonância. Né? Então, essas relações, talvez à distância, ou possivelmente como é que é? Se reunindo clandestinamente, né, em esconderijos e guaritas e casas e sei lá onde, né,
Mas para tu ver a força do humano, né? O humano vibra mais alto, né? Ele fala mais alto, né? E eu acredito sim. E eu acho sim, no teu segundo parágrafo da resposta que tu falou das emoções e conteúdos, se as pessoas não compreenderem, se o sistema educacional não compreender que a emoção ela vai ter que gritar mais alto do Com que um certeza, conteúdo, pelo menos no primeiro com start, certeza. vai ser bem complexo esse retorno, né? Que seja lá Deus quando sabe o que é retorno, sei lá o que. Né? Agora, que o contexto está nos matando, tá, né? Não, o contexto ele é complicado, a gente não sabe o que muitas vezes o sistema quer, né? Tem a questão aí dos meninos que estão concluindo ensino médio, um Enem que está completamente perdido. Você desnivelou todo mundo, porque você não pode Isso. colocar os alunos da escola pública igual da escola privada. Você tem uma preocupação com o conteúdo, você tem professores que estão preocupados com ser humano, né? Então, é uma revolução cognitiva, como eu já disse anteriormente, é a segunda que se passa, tá? Que a gente tem. A primeira foi quando lançaram os livros, tá? Quando teve as edições de livros, foi a primeira revolução cognitiva. E agora nós estamos na segunda, que é o virtual, ele veio para ficar. O ensino ele vai passar a ser híbrido. Isso aí não tem, eu acho que não tem nem como mais voltar. Todo mundo aprendendo nessas plataformas, algumas coisas são muito bacanas, mas a escola tem que ser principalmente o lugar para agregar. Tem que ser o lugar de se aprender a socializar. Um lugar Convívio onde. social. Exatamente. Essa sociedade, essa sociabilidade, ela é necessária para nós, seres humanos, novamente, biopsicossociais. Nós precisamos disso. Nós precisamos de conexão, de reforço positivo, né? Dessa retroalimentação. Né? Então, por que muitas vezes um trabalho voluntário faz um bem danado para a pessoa? Porque ela está invertendo os neurotransmissores. Né? Ela está conseguindo jogar para cima um bem maior para a humanidade. Né? Tô vendo que tem pessoas entrando que eu conheço e que fazem trabalhos voluntários e vibram muito mais. Né? Então, essa questão da gente trazer novamente os valores, a importância, a família, né? Conviver, sentar, saber almoçar, isso é importantíssimo. As aulas hoje estão sendo monólogos. Os professores estão ali falando, de vez em quando você escuta um aham, aham. Aí o professor fica assim, fulano, você está aí? Fulano tem chamada? Acaba a aula, eu falo que eu descubro um tanto de fantasma dentro de sala, que eu falo assim, fulano, a aula já acabou, vamos sair do Google Meet, né? Ou do Zoom, ou de outra plataforma. Então, você tem que saber muito mais conduzir. Eu acho que é o momento, sim, da gente trabalhar as metodologias ativas, baseadas muito na BNCC, trazendo socioemocional, muito mais importante para mim, Dalton, nesse momento, do que o cognitivo, sabe? Então, assim, Compreendo. e com isso você sai da depressão, porque imagina, o menino tá lá, vamos pegar o menino aí, 13, 14 anos, aquele conteúdo de matemática abstrata, ele às vezes não tem maturidade para aquilo. No Isso. momento na sala Não, de aula, você leva um concreto, e no eu virtual, como é vejo. que você leva? Não, e assim, ó, tu fez uma citação importante que quando as pessoas, deixa eu puxar um pouquinho para essa brasa, tá? Todas as pessoas Pode. que investigadas, que tiveram alguns desequilíbrios emocionais na sua psique, elas tiveram algum ruído na sua formação Bio. biopsicossocial, na bio dela. Então, quando eu vejo uma mãe achando que me preocupa, porque assim, ó, é mais ou menos. Deixa eu usar uma metáfora. Falam, azar, eu vou dar um tiro aqui agora. Uma vez uma amiga disse assim, uma amiga, não é nem amiga, era uma conhecida. Ai, Daltro, tu tem que fazer vidas passadas. Uma terapia, né? E eu, Aham. legal. Então eu vou fazer. Eu achei super legal.
deixa eu resolver todas as vidas que eu tenho aqui, agora, depois eu me vejo com as passadas, tá? Porque já tenho tanto trabalho. Então, brincadeiras à parte, uma mente depressiva, ela tem umas características interessantes. Por Sim. exemplo, esse machucado no biopsicossocial, por exemplo. Né? Tu vê molecada, antes de coronavírus, tu vê molecada muito viciada em jogos virtuais, tá? E o desespero das mães de tirarem essas crianças daí. Agora tem a pretensão das plataformas devido aos novos contextos e a escola chegando por esse mundo. E não pode ser, não existe isso. Na humanidade, na história de uma humanidade, nunca, quer dizer, sempre existiu o convívio social e a escola é o primeiro, é o corte do cordão umbilical, é onde que vai startar as políticas de eu me relacionar com você, disputar um brinquedo, como tu disseste, ralar um joelho, e hoje eu usei exatamente essa expressão, e isso não pode ter uma negligência. Né? Só para tu ter uma ideia, como é tão poderoso, vai ter um evento aqui e aí eu já te passo a batata quente, morninha. Um evento das escolas de educação infantil, que é um drive-thru de São João, onde que vai ter lá ninguém sai do carro, né? Passa na frente da escola, pelo que eu entendi é isso, passa na frente da escola, olha a prof, faz uma selfie com a prof, faz uma brincadeira dentro do carro, de pescar ali o negócio, para matar as saudades. As crianças estão hiper excitadas, é óbvio, porque elas também não aguentam mais os pais e têm saudades das prof. Né? Quantas coisas que a gente vê em Facebook viralizando, crianças falando, prof, vamos voltar, porque a minha mãe não sabe me ensinar. Né? Isso aí já está... Então, é latente, é gritante como o social é importante. Né? Sim. E nesse momento, neste exemplo que eu estou te trazendo, com certeza vai ter hormônios que vão amenizar esses processos depressivos, por exemplo, Sim, sim, sim. Você do vai ter prazer, né? ocitocina, você tem a ocitocina, a serotonina, a dopamina, né? Na verdade, você está diminuindo o cortisol, você está diminuindo o estresse e está trazendo a alegria, né? Que está muito complexa nesse momento, principalmente se a família escuta televisão 24 horas e aí você só escuta que aumenta a casa, aumenta a casa, aumenta a casa. Que aí você entra na questão da frequência negativa realmente cerebral. Isso é complicado. A partir do momento que você vê um sorriso de uma criança, né, ou de um aluno falando, nossa, professor, eu tô com saudade de você, ou então igual a mãe passou aqui, né, falando que estava com saudade de mim, isso internamente é como se fossem rojões de festa junina, realmente, de alegria. Né? Então, você consegue trabalhar, sim, os hormônios e os neurotransmissores para reverter esse quadro depressivo que todos nós, de uma maneira geral, estamos. Né? Por isso que eu brinquei com você, né? Do exercício físico, da meditação, né? Porque da gratidão, que é um momento, não simplesmente falar assim, eu sou grato por isso, não é uma gratidão da boca para fora, é o ser grato verdadeiramente, né? Que tem essa diferença. E aí, o que a gente Sentindo, né? percebe? Nós estamos tendo problema de insônia, que é um fator depressivo, né? A questão da ansiedade, da tristeza, do choro, né? Eu não vou dar conta, né? Mulher já tem sentimento de culpa, depois você vai para a maternidade, amplia, ser professor já vai só ampliando. Né? Então, isso, a fadiga, o cansaço, a falta muitas vezes da valorização, né, da sociedade mesmo. Então, isso já tem muita coisa para alimentar essa depressão. Então, vamos procurar agora coisas positivas que vão nos alimentar e tentar melhorar essa balança. Que é exatamente, né? São demonstrações. O menino sorrindo, é um recadinho que se manda, não, que saudade das suas aulas,
Nossa, que saudade às vezes de conversar com você no pátio, né? Tomar um sol, que a vitamina D aí é importante realmente. Importantíssimo. É essa sensação, ô Cíntia, obrigada. É essa sensação de acolhida, de aconchego, né? De tentar estar pertinho realmente. As lives hoje estão bombando, etc. e tal, é uma forma de conexão, é uma forma de suprir. As palestras vão acabar, igual você comentou, eu acredito que o formato delas irão modificar. As suas já são super interativas, você interage com o público o tempo inteiro, mas os outros que não interagem, esses podem repensar, porque nós vamos estar com necessidade de vivência, de concreto, né? De cheiro. Exato, do abraçar, cheirar. né? Pô. Então, assim... Quanto tempo que eu não te vejo? Quando é que foi aquela função lá em Salvador? Vai fazer 2 anos, eu acho. Pois é, não consigo te dar um abraço aí. Não, a gente sente falta, né? Mas é verdade. Então, esse sentimento. Então, às vezes, você vê realmente amigos comentando assim, vou fazer uma festa junina clandestina, vamos encontrar... Ou aqui, você está de quarentena mesmo, você está quietinho em casa, vamos nos rever, né? Nem for rapidinho, dentro do carro, assim, um distante do outro, mas a gente sente essa falta. E a gente está utilizando a tecnologia também para isso, né? Tem que lembrar que a tecnologia não é só para passar conteúdo, não é só para ligar, gente, bom dia, vamos começar a aula e pega o caderno. Não, vão ter essa troca. O que vocês estão fazendo? Né? O que vão trabalhar? Faça, Alessandra, vou levar pudim para você. Mas tá de sacanagem essa turma aí. Pô, eu concentrado aqui no... Não, a mulher me fala de pudim. Eu vou fazer o seguinte, na próxima vez eu vou reunir uma gangue do professor Daltro aí para... Eu só tô olhando assim, eu digo, nossa, veio o fã-clube todo de Belo Horizonte. Né? Olha que a serotonina, dopamina. Pois é. Então, essa questão... Não, inclusive, quando eu tenho o meu aí presente, elogia tu e me esquece eu. Né? Uma pitada de vitimização. Olha a depressão. Então, o que acontece? Essa necessidade de encontrar, dessa conexão, essa conectividade, ela é tão importante tanto para criança, para adolescente, para adulto e para o idoso. Né? Nós temos as 3 vertentes que necessitam desse encontro, cada um num grau, mas que necessitam. Então, você tem a criança que não entende o que o pai está fazendo em casa, o adolescente que quer ir encontrar e se ter uma identidade, o adulto que tem a vontade do encontro, de brindar, de comemorar, né? Tomar umas cachaçinhas também. E do idoso, que está tendo a saudade lá do neto, da família, e se sente desamparado. Então, todos estão precisando desse reencontro, né? Aí o seu fã-clube já começou, você pode ficar tranquilo. Quem não chora não mama, meu amor. Pois é, eu não precisei. Caso assim, eu não precisei. Então, essa questão dessa conexão, ela é importante realmente, e para exatamente sairmos dessa onda que a gente entra numa depressão. E às vezes amigos começam a ter ideias diferentes e começam a entrar num extremo por falta de conexão. Porque o legal da vida é exatamente nas diferenças que se cresce. Né? Seria muito chato ficar conversando sempre com gente que concorda. Então, às vezes, balançar isso aí é importante. Então, assim, para sair desse processo depressivo, desse processo de angústia, né, que todos nós estamos, é reinventar, né, o tempo inteiro. É reinventar a partir do que eu tenho naquele momento. Então, o que eu tenho, por exemplo, para conversar com você é via Instagram, via WhatsApp, enfim, vamos reinventar e vamos reencontrar. Né? Se eu tenho para levar lá o pudim para a Alessandra, vou encontrar e levar o pudim para a Alessandra. Né? E fora esse carinho é muito bacana. Então, é importante a gente tentar manter uma sanidade através de rotina, que a gente já tinha falado, desses exercícios físicos, da prática meditativa no sentido do
respirei, acalmei, né? De trazer um trabalho voluntário, eu ser importante para o outro, né? E a gratidão no sentido de acolhida, no sentido de ser grato pelo presente de estar vivo. E não assim, eu sou grato porque você me chamou para uma live. Não é isso, né? Não, eu sou o Pedro, o nosso amigo Pedro Calabres? Calabres, né? Ele explica muito bem esse processo de gratidão. E eu te Sim. confesso que antes de eu entrar em contato contigo, eu estava falando com uma pessoa que eu agradeci muito a ela, um gesto que ela fez, eu disse, olha, muito grato, 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 me emocionou. E é esse viés que funciona, porque o Sim. grato... Eu sempre defino bem assim, ó, quando eu digo para ti obrigado, é aquele convívio social da educação. Mas quando eu Uhum. digo para ti muito agradecido, muda. Muda para Sim. esse sentido aí, né? Que ele é muito poderoso. E tu fizeste uma citação importante. Como eu bato na tecla nisso, Dani, tu não tem noção. As pessoas têm que entender que o outro que diz para ti que tu é importante, né? Assim como eu te vejo uma amiga muito importante para mim, é porque eu te importo de fora para dentro, Uhum. né? Então, só essa perspectiva, só o ato de eu falar, eu me sinto emocionado, porque eu sinto saudades, né? Eu sinto saudades do ambiente lá da tia, que me remete lá, né? E sinto saudades daquele teatro a qual a gente trabalhou junto, né? E essas sensações são cerebrais, são eventos químicos que estão acontecendo isso, e as pessoas precisam entender. Eu concordo contigo, só que eu quero fazer uma ressalva só para dar uma, como diz um amigo, uma alfinetada. Ótimo. A tecnologia, e ela aproxima, e ela é interessante, e temos que usá-la, é o que tem. Cortella de novo, fazer melhor com aquilo que se tem, né? E o que nós Uhum. temos é isso, então temos que usar. Agora ele é paliativo, ele está se demonstrando paliativo, Sim. né? Sim. Porque eu preciso do cheiro. Eu Sim. falo cheiro porque é a única forma que eu vou sentir o cheiro do outro é estando perto, ou É. abraçando, ou tendo o contato. E o contato que eu falo, eu tenho uma lâmina na minha palestra que eu uso isso eventualmente. É o CON tracinho tato. É o Uhum. com, o tato, né? Não é o contato que a gente possa fazer numa chamada telefônica, né? É o contato de tato, né? De É. afetar, de tocar, né? Tanto é que a ocitocina ela é liberada exatamente nesse contato, né? Um abraço de Só 30 segundos, isso. por exemplo, você tem uma liberação de ocitocina, que é um hormônio super poderoso, não só da felicidade, mas do cuidado, inclusive, né? No momento do parto, Do libera-se cuidado. essa ocitocina exatamente para ter esse acolhimento, né? Tem Então, outras formas também de liberar que tu não tá falando, mas vamos pular essa parte. Podemos fazer uma live da terça que vem sobre a Oxfam? Tu já sabe o que eu não vou falar, que estamos com 16 convidados, né? Senão aí as pessoas vão vou achar o professor Daltro é um profano, né? Mas existe, eu sei como existe liberação da oxitocina, né? Mas tudo bem. então nós vamos Isso, para o tá. contato do acolhimento, tá? E quando Para realmente, de né? pensar nisso, Tô para de pensando em pensar nada. Tô assim, ó, nisso. como inverter a depressão. E é nesse sentido que é importante da gente estabelecer, né? O que se É, tem hoje é a tecnologia, ok? O que vai fazer melhor por ela? O que ela vai me agregar? É o ideal? Não, não é. Tanto é que o pessoal fala assim: as escolas vão acabar. As escolas, como eram, vão acabar. Mas as escolas passaram a ser diferentes. As escolas, eu falo, quem sabe a minha utopia, né? Um dia se realiza, e não é porque você é professor de educação física, mas a educação física tinha que ser todos os dios. Tinha que ser 5 vezes na semana, igual a matemática, como é a língua portuguesa. Por conta ter o desse teatro, contato. ter a música, ter. E aí tem a BNCC que fala dessa questão artística tão importante, né, que as pessoas precisam mostrar esses dons. Não é à toa que a gente tem as 8 inteligências, né? Isso. Então,
você sair desse momento negativo, nesse momento que gerando muito estresse, excesso de cortisona, irritabilidade, e o organismo ele vai explodir de alguma forma, né? O Algumas corpo pessoas responde, né? na hora são reações, né? Até de pele, realmente, questão de urticária, questão de toda essa forma, porque ele está em alto grau de irritabilidade. Então, é o que eu tenho que trabalhar de maneiras diferenciadas, né? Como? Buscando pessoas que me dão suporte, né? Ficando, assim, super feliz de ver pessoas queridas aqui, né? Vi que Tita e Tia Grace aí entraram. Isso dá uma sensação de acolhimento muito grande, isso me dá conforto e certeza do que o que a gente está fazendo está no caminho certo. Não fica somente na teoria, né? Mas ela passa por uma prática. E essa vivência e a questão de prática, ela é mais verdadeira do que o que está escrito ali. A gente É isso aí. precisa trazer essa BNCC para a prática, a gente precisa pegar o sócio emocional e trazê-lo para a prática, né? E não fazê-lo de pano de fundo. Né? Eu acredito muito, realmente, que trabalhando essa abertura do novo, a resiliência, a empatia, o resto agrega, vem junto depois. É, isso aí. Entendeu? Isso aí. Concordo contigo. Tu preparou um final, um grande final? Claro, eu Antes, trouxe uma frase é, hoje. tá. Faça o convite, dia 23, 23. as lives das terças, das 19 da turma DD, que aí não importa se seja Daniela primeira ou da outra primeira, mas é a DD. Todas as terças, às 19h19. DD também, ó, 19, 19. 19h19. Mas Nós temos uma eu turma fiel aí. Eu curto essa temos, turma aí. temos, temos muita gente com muito carinho. Mas hoje eu pensei numa frase do Chico Xavier, tá? Oi, que legal. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo Fazer fim. um novo. Mas olha só, a gente não pode combinar. Eu já sei, Você ó, sumiu hoje. todas as terças eu vou sumir de ti. Tá Né? bom. Tu vê que interessante essa tua frase, porque tem a ver com. Tu vai entender o link, tem a ver. Eu trouxe uma passagem de Freud, que eu estou bem Ó, freudiano, e Freud fala muito nos seus textos da falta. Quando ele fala de falta, ele está falando de um espaço interno, tá? Que uma que está dentro da lacuna. gente, uma lacuna, isso aí, né? Uma lacuna. A frase é: o oferecimento da falta é aquilo que inaugura a dimensão do amor. Olha, gostei. Não conhecia. Né? E aí, quando eu tenho uma falta e eu vejo no outro um encaixe da oxitocina, que ela não quis explicar, mas deixa isso para depois. Qual é o próximo? Qual é o próximo tema que a gente vai fazer terça que vem? Vamos falar da oxitocina, hein? Vamos falar, hein? Mas é só a questão, Aham, para não render. tu fez uma cara, Aham. uma A cara. gente Não, pode eu tô. conversar sobre os recomeços, como o cérebro se remodela em momentos de Plasticidade adversidade. neurais, as Exatamente. plasticidade. Porque as pessoas que eu atendo aqui, no meu primeiro encontro, Dani, eu explico, dou uma aula sobre plasticidade neural para a pessoa confiar na proposta, entre aspas, Eu vou terapêutica que está anotar, tá? vindo para frente. Plasticidades neurais, isso é muito fundamental. Dani, agradece a turma para depois eu agradecer a turma, porque o nosso tempo está se Tá indo. acabando. É, Agradecer, né, primas queridas que entraram, tias, mães de amigos, professores, muita gente boa aí, reencontrando, né? E lembrar sempre dessa questão da esperança, não da espera, isso, né? Mas de isso. esperançar
E que a gente pode começar agora e fazer um novo fim, lembrando aí um pouquinho do Chico Xavier. E Muito. sejamos lacunas para os outros, muitas vezes. Tá? Fale mais sobre isso. Não, brincadeira, está Próxima, acabando o tempo. próxima Próxima live eu terça. falo. Próxima terça, queria agradecer todos que tiveram aqui, todos que passaram aqui, todos que perderam também, queria agradecer a todas essas turmas, né? Um agradecimento especial à Coisinha de Jesus, que eu também tenho Coisinha de Jesus, viu? Eu tenho um Coisinha de Jesus Ah, também, é? tá? Não, hoje não apareceu, não. Eu estava controlando! O Coisinha de Jesus lá das Minas Gerais não apareceu, mas o meu apareceu e eu vi aí. Entendi, Mas, entendi. e queria agradecer todo mundo de coração e realmente sim, a gente tem que olhar numa perspectiva positiva sim e acreditar que dias J Quest, uma banda muito bacana Isso, mineira, mineira. que dias melhores, já fiz palestras com ele, dias melhores virão Com sim, certeza. né? Isso é passageiro, não se pode perpetuar. Ah, uma frase que me ocorre. Ah, Deus não dá missão difícil a covardes. E nós da educação, nós não somos covardes. Minha mineira favorita, ó. Manda um abraço para os cueca aí. Muito, muito pode agradecido. deixar. Vou fazer Eu que aquelas mágicas agradeço lá para a sempre. gente brincar com esse vídeo depois, naquele que a gente já costuma. E terça que vem, esse povo aí que venha para cá. A terça D&D, sempre às 19h19, aqui nesse bate-canal, quer dizer, nesse live canal. Isso, Deus é bom, Deus sabe o que faz, isso mesmo. Beijo no coração, beijo para ti, Dani, beijo para minha tranqueira aí, para a minha Coisinha de Jesus e para o teu Coisinha de Jesus que não apareceu. E muito obrigado. Ah, deixa eu encerrar aqui que está acabando o tempo mesmo, que virou uma Pois vinheta isso é. aqui, ó. Aqui, ó. Aí depois derruba a gente por conta de direito autoral, viu? Eu tenho que deixar pouquinho. Beijo, Pois Dani. é. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom.